A igreja aprendeu a cantar sobre vitória, vencer, mas desaprendeu a cantar sobre o choro. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui capacitamos ministros de louvor a exercerem o seu chamado com espiritualidade, autoridade e, é claro, uma teologia bíblica. Nós ensinamos o povo a profetizar, a declarar, mas não temos ensinado o povo a passar pelos momentos de dor quando ela chega. O resultado é uma geração que ama estar no culto e cultuar quando a resposta vem ou quando aquilo que é falado vai de acordo com o que ela quer ouvir, mas desmorona quando as coisas não acontecem da forma que ela esperava. Só que a Bíblia nunca prometeu ausência de sofrimento. Ela sempre falou da presença de Deus em meio ao sofrimento. Ainda assim, as músicas que temos cantado não têm ensinado os cristãos a passarem pelo tempo de choro. Isso está formando uma igreja emocionalmente frágil, espiritualmente confusa e teologicamente despreparada. A própria Escritura deixa isso evidente. Eclesiastes vai afirmar que há tempo para tudo, inclusive o tempo de choro. Os salmos, que são o inário do povo de Deus, não foram escritos somente nos momentos de júbilo e de vitórias, mas nos momentos também de angústias profundas, de desespero, de dúvidas e até do silêncio de Deus. Existe um livro inteiro chamado de Lamentações. Temos a história de Jó que perdeu tudo. Os apóstolos sofreram perseguições físicas e emocionais. Jesus chorou. Servir a Cristo nunca foi o sinônimo de uma vida sem dor. A pergunta correta não é se o cristão vai chorar, mas como ele vai reagir quando esse momento inevitável chegar. Malaquias vai dizer que existe uma diferença entre aqueles que servem e não servem a Deus. E essa diferença não está em que uns sofrem e outros não, mas em como cada um suporta, reage e vive essas situações. Só que essa maturidade de entender Deus no sofrimento e da dor não nasce de uma hora para outra nem espontaneamente. Ela é formada. E uma das principais ferramentas de formação espiritual da igreja sempre foi a música. O verdadeiro cristão entende as palavras de Jesus quando ele diz: "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo." Mas não existe problema em canções que encorajam a fé e que profetizam sobre situações adversas. O problema é quando esse é o único discurso permitido e cantado nos cultos. Quando não há espaço para o lamento, para o choro, para a porta que não se abre, para o milagre que não acontece, para aquela demissão inesperada, para sentir a dor da perda. Quando essas realidades não são tratadas à luz da fé, a frustração chega. E quando a frustração chega, a única resposta é abandonar. Porque aquela planta não criou raiz. E será que as nossas músicas têm ajudado os cristãos a enraizarem a sua fé na palavra? Bom, ao observar as músicas mais cantadas nas plataformas digitais e até mesmo nos cultos, o cenário é claro. São raras as que ensinam e que falam que Deus pode agir de uma forma diferente da expectativa humana, ou que falam sobre permanecer quando isso acontece. A maioria reforça declarações imediatistas, promessas sem lutas e vitórias garantidas. E isso não é coincidência, é porque existe um inimigo invisível operando nesse processo, um mercado que quer governar o culto. O algoritmo favorece músicas que promovem o estímulo rápido, emoções intensas e soluções instantâneas. Isso constrói uma teologia implícita extremamente perigosa, onde sofrer vira sinônimo de ter pouca fé. Ou dentro da teologia que temos vivido, sofrer é porque talvez você não tenha mentalizado e organizado as suas emoções de forma correta. O resultado são cristãos que não sabem perder, não sabem esperar, não sabem lamentar e muitas vezes não sabem permanecer. E não só a palavra, mas a história da igreja apresenta outros caminhos. Horatio Spafford, autor da música It Is Well in My Soul. A minha pronúncia não é muito boa não, mas acho que deu para entender. Em português é Sou Feliz com Jesus. Ele perdeu tudo no grande incêndio que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, perdeu suas filhas no naufrágio. E ao atravessar o oceano para encontrar a sua esposa em luto, o capitão chamou ele para ver o local onde o navio havia afundado com a sua família e somente a sua esposa sobreviveu. Ele então, olhando para aquele mar, escreve uma canção. Quando a paz como um rio acompanha meu caminho, quando tristezas do mar avançam, seja qual for a minha condição,
Tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Esse hino não nasceu na ausência da dor, mas da presença de Deus no meio dela. Isso é teologia cantada, isso é formação espiritual. É ensinar que Deus permanece o mesmo e Ele é soberano. O que tem faltado em nossas canções são músicas que ensinam permanência, fidelidade e perseverança. A Bíblia não forma discípulos que vencem o tempo todo, mas discípulos que são fiéis até o fim. Por isso, o ministro de louvor precisa assumir a sua responsabilidade espiritual. E aqui eu vou passar alguns conselhos que com certeza irão te ajudar. O primeiro deles: ouça a igreja. O ministro não ministra ou escolhe músicas de acordo com o gosto pessoal ou como ele está emocionalmente, mas a partir do discernimento do estado do corpo de Cristo, da noiva. Há lutos, enfermidades, perdas, decepções acontecendo silenciosamente nos bancos da igreja. E você simplesmente não pode ignorar isso. Ministração sem estar junto com a igreja, sem entender o que a igreja está passando, vai gerar só barulho, talvez emoção, mas não edificação. Por isso também é importante estar alinhado com o seu pastor e conversar com ele para entender e saber o que a igreja tem vivido, o que a igreja precisa, através do Espírito Santo, ouvir naquela escala. O segundo passo é escolher escalas que desenvolvam profundidade e não só emoção. Nem todo culto precisa provocar euforia. Alguns precisam ensinar constância. E mesmo que canções que falem de fidelidade e confiança contínua não sejam tão populares, elas formam essa maturidade espiritual. Afinal, o culto não é entretenimento ou um local para o massageio do ego. Ele é formação. O terceiro passo é ministrar entre as canções, trazendo exemplos da palavra e até da vivência da igreja de forma rápida, é claro, que vão fazer com que o membro que esteja ali ouvindo ou o visitante sejam edificados e alimentados com essa verdade. A nossa esperança está em Cristo, não nos resultados. Conduza teologicamente a igreja. O quarto é um alerta claro: não escolha músicas que tratem Deus como um gênio da lâmpada ou como um garantidor automático da promessa. Cantei, vai acontecer. As canções não podem funcionar como um mecanismo de recompensa emocional. A emoção passa, o que o Espírito faz permanece. Você não foi chamado só para cantar bem. Deus confiou a você o privilégio de ministrar a noiva. Aquilo que a igreja canta molda a sua fé, constrói a sua teologia e sustenta a sua prática cristã. As músicas não ficam restritas ao culto. Elas entram nas casas, nas playlists, no som do carro, no dia a dia de cada irmão e irmã que ouve você cantando. O ministro não escolhe apenas repertório, ele escolhe o que a igreja passará a crer. O nosso tempo exige líderes de louvor conscientes desse momento espiritual, fundamentados, teologicamente maduros e responsáveis espiritualmente. O culto não pode ser governado pelo algoritmo ou pela estética. Ele precisa ser governado pela verdade, pela palavra, por Jesus. E se você é ministro de louvor e entende que a sua função é mais do que cantar, esse canal é para você. Aqui nós formamos ministros conscientes do tempo em que estamos vivendo, preparados para liderar pessoas com discernimento, que ministram com clareza e responsabilidade espiritual. Louvor não é performance, é formação. E aquilo que você faz a igreja cantar hoje moldará a fé dela amanhã. Então, esse é o nosso desafio: ensinar a igreja a passar por todos os tempos, seja ele o de alegria, seja ele o de dor. Não deixe de curtir esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal.